Pronto. Então vamos lá, quem faz a oração, gente? Posso fazer. Beleza, Malu. Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, amigos amorosos da espiritualidade, pedimos que todos venham até nós, neste momento que estamos reunidos para o estudo do André Luiz e de Allan Kardec, Pai. Que Tu possas, Senhor, clarear as nossas mentes, intuir o João no caminho que ambos quiseram trazer até nós para nos conduzir, Senhor, no caminho da moral, no caminho do amor, da fraternidade, do perdão dos nossos erros e dos erros dos nossos irmãos. Te pedimos, ó Pai, que permaneças conosco, nos abençoando a todos que aqui estão e também abençoando aqueles que não puderam estar aqui nesse momento, mas que depois assistirão à aula gravada. Agradecemos pela oportunidade bendita desse meio de comunicação que nos coloca, Pai, frente a frente, uns com os outros, reduzindo as nossas distâncias, embora não possamos nos abraçar, mas possamos nos ver. E te pedimos que fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, vamos lá então, gente. Nós estamos no capítulo 11, certo? Certo. O templo e o parlatório. Parlatório, um local em que as pessoas conversam, né? Ou com pessoas que elas querem, ou com outras que venham procurá-las. Beleza? Então, vamos lá. Capítulo 11. Que livro magnífico esse livro da Ação e Reação, hein? Nos clareou tanto o nosso passado. Esse daqui é um livro de cabeceira, viu? Clareou o nosso passado. Exato. E mostrou a necessidade nossa do esforço diário, contínuo, de minuto a minuto, para a gente começar a construir um céu para nós mesmos, né? Então, vamos lá. Terminada a fase culminante do caso Antônio Olímpio, e interessados na continuidade de nossos estudos, Hilário e eu procuramos o instrutor Druso, o diretor, né? O diretor da Mansão Paz, que acolheu solicitamente após ouvir-nos. Lembrando lá do caso do Antônio Olímpio, que a gente não viu onde foram parar os onzenários, né? Mas talvez o Clarindo e o Leonel que tenham a tarefa de retirá-los de lá, né? E passar, eles que eram obsessores do sobrinho e da família do sobrinho, vão ter que passar a ajudar a que eles modifiquem a sua mente, né? As mentes. Então, Druso, diretor da Mansão Paz, falou: compreendo que a mansão em si já lhes terá fornecido elementos básicos a graves conclusões acerca da lei de causa e efeito. É verdade, né? O caso do Antônio Olímpio, o caso do próprio Silas, já um caso... Todos os casos são mais ou menos iguais, mas o Silas, lembra do caso dele? Vinculado à usura, muito evoluído, mais que André Luiz, porém, tem a finalidade de resgatar a madrasta dele, que ele nem sabe onde está, para que ela seja trazida, provavelmente, à própria Mansão Paz, e ele reencarnar como irmão para auxiliá-la, filho do pai, daqueles crimes cometidos em função da usura. E o caso da Laudemira, pelo amor de Deus, vinculado ao sexo,
erros gravíssimos do século XV, que se perpetuam aí em 5 vidas sucessivas sem que ela saia dessa região infernal. Então, realmente foram conclusões graves. E toda vez que chega a Mansão Paz, depois das desencarnações 5 vezes sucessivas, está com a mente deplorável, demente total, a ponto de não conseguir nem falar. Sendo que da primeira vez passou mais de 100 anos consecutivos em região horrenda. Então, sim, nós tiramos graves conclusões acerca da lei de causa e efeito. Aqui, na maioria dos problemas, quase sempre encontramos os frutos concretos da ação. Quer dizer, aqui nessa região infernal, na qual nós estamos, é que a gente encontra o fruto daquilo que a gente fez, da ação. Né? O livro não é ação e reação. Né? Daqui os frutos, como consequência, talvez como a reação da lei divina em prol do próprio homem que agiu mal. Agora está aí os frutos. Junto de nós é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas fases difíceis e dolorosas. Ora, lembra bem as fases difíceis e dolorosas? Sim. Quais foram? Por exemplo, pega o caso do Antônio Olímpio, que é citado. O Antônio Olímpio desencarnou, ficou 20 anos em região infernal. Ele ficou seviciado pelos 2 irmãos Clarindo e Leonel, a ponto de que, quando os irmãos se cansaram de lhe maltratar no processo obsessivo, se cansaram, ele foi entregue a espíritos hipnotizadores da caverna que o transformaram naquele polvo que ele se tornou, todo amarrado, vinculado, digamos assim, mentalmente ao crime praticado. Né? Aí ele é acolhido. Então, ele vai refletir todas as fases de todo mundo, mais ou menos. Aí está lá, começa a receber operações magnéticas, vem um parente, aí o parente faz uma oração, ou aquelas carruagens que chegam, né, trazendo as pessoas doentes dessa região infernal, quando eles não estão revoltados, pode entrar na mansão. Aí fica a fase da mansão completamente deformada, a ponto de ninguém reconhecer quem são, aí vai melhorando interiormente e exteriormente. Depois, a finalidade deles já é reencarnar. E vai trabalhando, né? Chegou de maca na mansão, aí depois se tornou um paciente, se tornou algum funcionário administrativo, aí começa a dar passe, começa a estudar, começa a ser professor, vira auxiliar, vai trabalhando. Então, todas as fases difíceis e dolorosas da colheita de sofrimento. E sorrindo, acentuou. A região infernal permanece superlotada de contas maduras, né? Quer dizer, chegou a fatura. Essa é a conta. Quanto que deu esse jantar? Ah, esse jantar foi caro. Esse jantar... Quer dizer, a conta está no último grau do desenvolvimento. Quanto foi aí o meu débito? Ah, foi um jantarzinho, paga aí R$950. O quê? Um jantar? Só pedi um frango. Aí. Superlotada de dívidas. Aqui a sovinice, a avareza, a mesquinhez, suporta o azinhavre, quer dizer, o azedume de atrozes padecimentos. Puxa, mas eu só fui avarento, sovino. Agora, a consequência, o fruto maduro, padecimentos graves, atrozes padecimentos. O crime defronta com todas as espécies de angústia no remorso tardio. Ah, não, mas eu só passei a perna num ou no outro. Agora está aí o remorso. É tardio, está aí. E a delinquência responsável é surpreendida pelas trevas que lhe agravavam as amarguras. Ah, mas eu só delinqui num ponto ou no outro, exagerei um pouco na bebida, no sexo, no álcool. Bom, aí as amarguras como frutos maduros consequentes das ações praticadas na Terra.
Porque as coletividades dos lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros, mas foi você que plantou essa planta aí de espinhos, está chorando por quê? É doído. Não dispõem esses lavradores culpados, não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado da sementeira a que se afeiçoam. Né? A que se afeiçoam. Não, mas agora eu não quero esse fruto aí. Meu amigo, tem que ter coragem para suportar isso aí. Desorientados, então olha só as características dos frutos, dos crimes, da sovinice, da delinquência e todos os tipos de delinquência praticada. Como estão? Sem orientação. Quer dizer, o que eu faço para eu sair dessa situação? Não sei. Não sei. O Espírito Superior vem me falar alguma coisa, mas não existe em mim uma sintonia capaz de receber aquela ideia superior. Então, desorientados e dementes. Desorientado é uma coisa, demente é mais grave. Demente. Chegou desorientado, depois de 6 meses ficou demente. Depois de 1 ano ficou demente. Sublevam-se, quer dizer, revoltam-se contra as flagelações, contra os tormentos, contra os sofrimentos que geraram. E caem, então, nas profundezas da rebelião, nas profundezas do desespero. Chegou como? Desorientado. Logo ficou demente. O que aconteceu? Ficou revoltado contra tanto sofrimento. O que aconteceu? Passou a participar de um grupo de rebeldes e sofrendo profundamente em tal grau que é desesperador. Meu Deus do céu. Segundo é fácil de observar, em derredor da nossa casa de reajuste, em derredor da nossa casa de socorro, tudo, em quase todas as circunstâncias, é sombra. É sombra e é conflito. Conflito mental, naturalmente, né? E também perispiritual ali, porque o perispírito muito denso. Uniforme, quer dizer, não tem uma ilha, não. Saiu das casas de atendimento, tudo é conflito e sombra constante. Assim como o vasto campo incendiado pelas criaturas imprevidentes, a tolerarem obrigatoriamente o fogo e o fumo com que lesaram a gleba das próprias vidas. Aí ele faz uma comparação. Ele diz, olha, a situação aqui mental e as consequências, demência, desorientação, rebelião, dessas pessoas é igual a um campo que eles mesmos tocaram fogo. Eles próprios tocaram fogo, queimaram suas coisas, queimaram os seus, e agora eles têm que respirar esse fogo e esse fumo constantemente. É obrigado. É compulsório. Palavra literal do livro, compulsório. Druso calou-se. Caminhou na direção de larga janela que se abria para os nevoeiros exteriores. Será que o Druso, que é o pai do Silas, hein? Pensaram nisso? Será que é o Druso? Não sabemos, né? Mirou, compadecido, a triste paisagem que os nossos olhos conseguiam descortinar e, em seguida, voltou para perto de nós, asseverando. Então, ele foi olhar a janela. Qual é a solução para aquele pessoal que está lá fora? Não tem. Não tem solução. Como que você vai atender alguém que está rebelde, que está revoltado? Não dá. Quer dizer, a gente sempre acha que os espíritos superiores podem fazer tudo. Não, resolve tudo. Não. Tem que ter condição de receptividade para o trabalho da equipe espiritual, senão não adianta não. Lembra do livro No Mundo Maior, aquela jovem moça que morreu no aborto que ela estava fazendo? Ela morreu
E aí ela ficou engalfinhada com o espírito que ia renascer por ela. Aí o André Luiz falou para o instrutor, né? Vamos, e agora? E agora? E agora eles vão rolar por um tempo indefinido em região abismal. Mas a gente não vai fazer nada? Não há o que ser feito por enquanto. Não há o que ser feito por enquanto. E esse capítulo lá no começo, capítulo 1 ou 2, ratifica isso. Não, os que estão desesperados não podem nem ser trazidos aqui para dentro da mansão, porque primeiro eles não vão receber o atendimento. Segundo, que eles vão quebrar tudo. Eles não vão deixar que nem outros sejam atendidos. Então, o Druso chega na janela, se compadece. O que fazer, por enquanto, para os revoltados, para os rebeldes? Não há o que fazer. Por enquanto, não há. Aí Deus manda aquelas tempestades para ver se uma dor externa faz com que haja um menor grau de rebeldia, de revolta, para que aí eles possam refletir e serem capazes de receber o atendimento. Ainda assim, será bom prolonguem o trabalho em que se empenham, anotando os princípios de compensação. Quer dizer, o André Luiz e o Hilário, até esse capítulo 10, já trouxeram para nós graves conclusões a respeito da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, sim. Muito. Esse livro foi muito esclarecedor. Foi doído. Foi doído, mostrar o nosso passado foi doído, foi muito doído, mas é como psicólogo, né? E daí, o que você vai fazer com essa dor? A gente tem que avançar. Ficou claro que o presente tem que ser de muito trabalho nosso. Beleza. E agora, então, Druso, o que a gente faz? Vocês vão ter que estudar os princípios de compensação. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? Até agora, a gente viu consequências graves das ações praticadas, quais são as consequências da lei divina, às vezes por prazos seculares, como foi o caso da Laudemira, mas e agora vocês estudam os princípios de compensação, quer dizer, vantagens, neutralização de efeitos negativos, alguma espécie de contrabalanço em mais amplos setores. Opa, então vão sair de dentro da casa ou vão para outros departamentos da casa, né? Nesse sentido, consideramos de suma importância as realizações em andamento na esfera carnal. Então o que acontece? Eles vão sair da mansão e vão observar os encarnados que, digamos assim, vieram da mansão, como o caso da Laudemira. Porém, alguns casos compensatórios, porque o da Laudemira foi tão grave que ela vai e volta para a região inferior a 5 vidas. Estuda alguns casos de compensação, de vantagem, de contrabalanço, de neutralização de efeitos negativos dos que passaram por aqui e estão encarnados. Ou que melhoraram bastante, ou que ainda não está indo, está caminhando lento. Como fatores determinantes de céu, quer dizer, tem alguém que está encarnado, que foi oriundo da mansão, e que depois de ter passado pela mansão umas 3, 4 vezes, agora essa pessoa vai para uma colônia superior, agora essa pessoa vai para a colônia Nosso Lar, por exemplo, né? Fatores determinantes de céu. Ou outras que não foi tão compensatório ainda. Ou de inferno, fatores determinantes de inferno nas pessoas que os procuram. Procuram o céu ou procuram o inferno. Nós procuramos o céu ou o inferno. Razão porque desejamos aos dois o melhor aproveitamento nas atividades que venham a empreender. Na zona de relação entre a nossa casa e o homem comum, não distante, e o homem encarnado. Então, ele quer analisar esses casos, pessoas encarnadas que passaram pela mansão e que agora algumas vão estar aptas a
ir para uma colônia superior. Que beleza, né? Que beleza. Tomara que esse seja o nosso caso, né? Da encarnação nossa atual. Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. Ou outros não vai voltar para cá ainda, mais uma vez, não está conseguindo. A gente está tentando ajudar, porque tem relação, essas pessoas com a nossa casa, mas ele tem a liberdade de escolher, a gente sugere, mas acabou todas as sugestões, e ela não seguiu. Eu tinha um armário lá de coisas, ofertei tudo que era possível. O último vidro que eu tinha era um vidro de azeite, ele mesmo derramou. E agora, o que fazer? Já sugeri tudo que eu podia, não tem mais nada para te falar. Você tinha que ter feito, executado a sugestão, mas você não executou. Ou você está rateando por influência espiritual positiva, você fez. Aí, quando a influência espiritual positiva se vai, porque ela tem que trabalhar em outro lugar, você volta ao estado anterior de não auxílio, de não fazer. Aí vem a espiritualidade superior, sugere, aí você faz. Aí você está nessa, está rateando. Precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamos-los todos os dias. Todos os dias é oportunidade de crescimento nosso. E aqui, o exame de semelhante lição é mais vagaroso. Quer dizer, aqui dentro da mansão, na região infernal, você não vai observar o movimento de progresso desse princípio compensatório. Você não vai ver isso aqui. Aqui, mais ou menos, as pessoas estão no começo da coisa. Então, eles não estão renovando bem os seus destinos diariamente. Eles estão meio estagnados aqui dentro da mansão. Então, a minha sugestão é que você vai ver isso lá com os encarnados que passaram por aqui e continuam a receber auxílio nosso. Aqui a coisa é muito lenta, o pessoal está no sofrimento, eles quase não saem do lugar. Porque o nosso instituto mais se nos afigura uma estação de chegada, em que a culpa se movimenta com lentidão. Então, é aquilo que a gente falou. Né? Aqui o pessoal chegou com a conta muito grande dos débitos a pagar. Foi no restaurante caríssimo, aquela felicidade total. Quando o garçom trouxe a conta, olha o olho. Consequências graves. Né? Aí chegou, entrou na Mansão Paz. Depois de quanto tempo? Laudemira, 100 anos. Outros espíritos, 20. O Antônio Olímpio, 20 anos. 20 anos em treva danada. Então, a culpa está muito forte nas almas deles. Eles não vão progredir rapidamente esse período, essa fase inicial de dor aqui dentro da mansão. Não tem muito progresso, é muito lento. O caminhar humano é muito lento. Isso vocês já viram. Entre os espíritos encarnados, porém, mais facilmente se nos revela o mecanismo da lei, por meio da qual vive a alma nas suas próprias edificações. Quer dizer, na reencarnação, onde nós estamos, tem mais movimento. A gente, no dia a dia, pode se fortalecer, pode se edificar. Então, vão lá para a Terra acompanhar os casos dos que passaram por aqui e estão tendo mais ou menos sucesso. Ou outros estão mais ou menos estacionados. No vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. Ora, o que é que ele está falando? Nós aqui temos a chance de fazer essa planta crescer dentro de nós. É como diz o Evangelho no capítulo 6, né? E aí Jesus falando, né? O Espírito de Verdade falando, no capítulo 6, o que é que ele diz? Ele vai dizer assim, né? E eu, o cultivador divino, depois que vocês falecerem, vocês vão ver que brotou em vocês a minha preciosa semente. Então, é isso que ele está falando aqui, mesma coisa. Na reencarnação, esse grupo de pessoas conseguiu se desenvolver.
Conseguiu florescer, conseguiu frutificar. Agora, dentro da mansão, não. Plantou a semente? Plantou. O que nasceu? Não nasceu nada. A semente está enterrada no vaso, porque essas pessoas estão na estação de chegada da culpa. Culpa grave, culpa o tempo inteiro na cabeça. Muito poucos vão atingir o grau do Silas, por exemplo. A morte fisiológica realiza a grande ceifa. Em nosso mundo, temos, desse modo, a seleção natural dos frutos. Agora, ele generalizou a coisa, né? Generalizou justamente. Quando morre, vai mostrar a ceifa. Quem foi que escolheu frutos podres, quem foi que escolheu frutos bons. Os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina, nos planos celestiais, para mais ampla ascensão ao grande futuro. Né? Aí o pessoal que conseguiu vencer a si próprio. E agora eles não vai mais vir para a região infernal. Não vem mais. Olha que joia, não vem mais. Não vem nunca mais. Agora, nessa vida, essa pessoa que passou por aqui para a mansão, agora vai para o nosso lar. Agora vai para o nosso lar. Mas são raros. Todavia, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona. Morreu. Chegou no plano espiritual. Aqui o verbo chegar. Chegou como? Deteriorado. Chegou como? Imperfeito. Usa os adjetivos desse mesmo capítulo. Chegou desorientado. Logo mais está demente. Em seguida está revoltado. Rebelião, desesperado. Mesma coisa. Chegaram deteriorados, imperfeitos. E aqui eles vão ficar estacionados. Percebe? Então, lá no inferno a coisa é muito lenta. Estacionados nos celeiros de sombras das regiões inferiores em que nos achamos. Aí fica como a Laudemira. 5 vidas, não sai do lugar. É que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesmo plasmou. Olha aí, gente. Olha aí. O que é que mais frequentemente tem na nossa mente? Lembram que é por aí, conforme 2, 3 capítulos para trás, que nós somos facilmente obsidiados, disseram os obsessores, disseram os ex-obsessores Clarindo e Leonel. Não, basta eu olhar uma pessoa e aí eu sei que ela é avarenta. Pronto. Aí o pensamento mais comum dela é a avareza, então vai ser fácil obsidiá-la. Não, o pensamento dela mais comum é a sensualidade, vai ser fácil obsidiar. Não, o pensamento mais comum dela é o ódio. Pronto, acabou. Mas por que isso? Nos vinculando às sombras ou subindo ao céu, para, como diz a oração de Cáritas, eu quero ser um espelho a refletir a divina imagem de Deus. É que cada criatura transpõe a morte do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do sentimento, os recursos da ideia e os recursos da ação que a vida lhe empresta, irradiando as forças. Qual é a minha força? Vem do seu sentimento. Quer dizer, qual é a minha energia? Vem do meu sentimento, das minhas ideias, das minhas ações. O sentimento é de raiva. O sentimento é de uma tristeza muito profunda, um tanto revoltada. Não é uma tristeza produtiva, mas algo vinculado à revolta. E o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. Essa é a sua energia, essa é a sua força. Irradiando uma força, uma energia, uma qualidade que acumulou no espaço e no tempo terrestres. Pelo amor, hein, gente? Como diz na linguagem popular. Pelo amor. Vamos modificar, né?
Cremos, pois, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, para que se lhes enriqueça a experiência. Gostei dessa proposta de estudo do Druso, hein? Gostei. Aquelas ponderações ditas em tom paterno comoviam-me intensamente. Druso pronunciava-as com afabilidade e tristeza, não obstante, sorri-se. Como sempre, encantado com a sua personalidade, dificilmente abordável no conjunto, silenciei, acatando-lhe as manifestações. Quer dizer, o que parece Druso, assim, André Luiz não consegue assim analisar muito bem a personalidade de Druso. Ele é encantador, mas ele é meio entristecido. Ele é afável, mas ele carrega uma dor na alma. Mas mesmo assim ele sorri, né? Então, dificilmente abordável no conjunto a personalidade dele. Mas como ele leva André Luiz a ficar em silêncio, a acatar as sugestões, as manifestações. Né? Então, vê bem, é alguém muito evoluído, mas que falhou, é alguém mais evoluído que André Luiz, mas que falhou, carrega uma dor na alma, tem as suas, digamos assim, as atividades a realizar quando reencarnar para progredir, né? Mas já trabalhou muito pelos outros, carrega uma sabedoria infinita, sabe muito bem o que fazer, quando fazer, para quem fazer, e carrega uma imensa humildade. Mas tem uma ótima evolução, mas tem um resgate significativo também a cumprir. Parece um anjo decaído, porém não revoltado, pelo contrário. Aí Hilário pergunta, o Hilário não, né? Mas o Hilário perguntou irrequieto, o Hilário está irrequieto. Se o André Luiz silencia, admirando a personalidade de Druso, que ele não consegue entender muito bem, mas admira, o Hilário está irrequieto, ele está mais preocupado ali consigo mesmo e com o trabalho a ser feito, valendo-se da pausa que surgira, que nos sugere, porém, a fim de que atendamos aos estudos a que se reporta. O instrutor respondeu de pronto. Possuímos sempre renovado material de consulta no templo e no parlatório exteriores de nosso domicílio. Quer dizer, você vai ao templo, um templo religioso, lá dentro da Mansão Paz, um templo religioso. Ou no parlatório, né, ao local em que as pessoas dialogam, ou com pessoas que elas evocam, ou com pessoas que se interessam por elas, né, no parlatório. Malu, me dá aí aquele negócio de compartilhar, por gentileza. Já viu o parlatório de prisão, por exemplo, como é? Não deve ser assim, né? Porque esse é o de prisão. Vamos ver aqui. Cadê o negócio de fotografia? Aqui. Vamos ver aqui. Ó, então tem um templo, a meio de cabeça para baixo, né? Então deve ter um templo religioso, uma espécie de igreja, e também um parlatório que não sei se é como de prisão, mas não, deve ser tipo um pátio aberto onde as pessoas ali conversam, né? Tá, beleza. E agora, como que eu volto para o Zoom? Aqui. Tá, vamos lá. Então, vocês vão... Eu não vou dizer qual é o caso que vocês vão escolher. Esse aqui é o tema do estudo. Vocês vão estudar encarnados que passaram pela mansão e estão conseguindo
avançar ou não estão conseguindo avançar com relação ao próprio progresso deles, né? E, digamos, estão com mecanismos compensatórios para conseguir ir para a colônia espiritual superior, ainda bem, ou ainda não estão conseguindo. Onde que eu vou encontrar temas de estudo? Lá no templo e no relatório exteriores. Eu creio que ele fala exteriores, mas é tipo assim, ainda é dentro da muralha. Na minha opinião, ainda é dentro da muralha. Porque lembram lá do capítulo 3, quando eles são constantemente atacados, tem uma cerca elétrica protetora, lembram disso? Exércitos organizados das sombras constantemente querendo destruir a mansão, lançando bombardeio de energias mentais, de forma que a mansão se protege, mas os doentes que têm vínculo mental telepático, né, vínculo mental à distância com os inferiores, dentro das enfermarias, eles se rebelam, quebra a coisa toda. Por isso que eu creio que esse templo parlatório não é exterior, porque se tivesse na condição desses exércitos organizados do mal, conseguiria acesso, aí ia destruir tudo, ia destruir. Então, quer dizer, é exterior, mas ainda está dentro da muralha. Bom, usualmente frequentados, o templo e o parlatório. Por quem? Comumente, usualmente, frequentados por irmãos do plano físico, quer dizer, por encarnados, provisoriamente desligados da habitação corpórea por influência do sono. Então, dorme. Onde vai parar? Vai parar no templo ou no parlatório das colônias espirituais das regiões inferiores, às vezes infernais, os encarnados. Bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão à caça de reconforto. Aí está lá vagueando em torno da mansão, está num estado melhorzinho? Tá. Aí os guardas deixam entrar. Mas ele vai ser atendido na mansão? Não, por enquanto não. O que ele vai fazer? Ele vai para o templo ou vai para o parlatório, desencarnados. E os encarnados também vão ali, frequentemente desligados do corpo pelo sono. Muitos deles estão ligados ao nosso santuário pelo fio da reencarnação, enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Quer dizer, esses encarnados que estão vindos no templo ou no parlatório da Mansão Paz, eles já conhecem a Mansão Paz. Frequentemente, boa parte deles, a maior parte, vem aqui porque eles conhecem aqui. Estão reencarnados e nós cuidamos deles. Aí eles dormem, pelo sono, se desligam do corpo, vem aqui. Ou outros já estão desencarnados. Mas o que aconteceu com eles? Não conseguiram a vitória para ir para uma colônia espiritual superior. E nem dava. Às vezes nem ia conseguir mesmo. Era o caso da Laudemira. Não, essa é só a terceira reencarnação da Laudemira, depois daquela do século XV. Ela não vai conseguir, não tem como. A queda dela foi muito longa em região abismal, ela não vai sair num passo. Aí ela desencarnou. Cadê a Laudemira? Está do lado de fora. Ainda não está em condição de ser atendida? Não. Mas melhorou um pouquinho. Agora vamos trazer ela para o templo. Vamos trazê-la para o parlatório. E outros, quer dizer, encarnados e desencarnados com vínculo à mansão, vínculo anterior à mansão. E outros não, são novos, chegam pedindo socorro. Tanto encarnados quanto os desencarnados. Dispomos aí, no templo e no parlatório, de atendentes numerosos que lhes coletam as reclamações e registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz, o nosso esforço de cooperação. Então, lá no templo e no parlatório, tem pessoas trabalhando em prol da mansão. O que eles fazem? Coletam as reclamações, registram os problemas, para que haja uma orientação segura da mansão para levar uma cooperação a essas pessoas, né? De forma que elas consigam
atingir a paz, mesmo que demore muitas vidas. É assim que os amigos, é assim, é interessante assim que os amigos, o André Luiz e o Hilário, se incorporem durante alguns dias às nossas equipes de serviço, colaborando conosco e relacionando apontamentos diversos. Então, quer dizer, você também não vai só coletar as informações aí para trazer para a Terra, o que já é muita coisa. Imagina se esse livro deixasse de ser escrito, a gente ia ser um espírita imperfeito. Esse livro foi demais. Mas você lá também vai trabalhar. Você também vai colaborar, André Luiz e Hilário. Não poderíamos contar com a ajuda de Silas? Indagou meu colega, referindo-se ao companheiro cuja presença para nós significava alegria e coragem. Né? Hilário já, né? O Silas é demais. Não dá para o Silas nos ajudar. O instrutor contemplou-nos de maneira expressiva e comentou. Né? Aí o Druso olhou para eles, uma expressão significativa, e comentou: não fosse o objetivo das informações que coligem, que juntam, se não fosse pelo objetivo de vocês escreverem lá através de Chico Xavier para os encarnados, se não fosse esse o objetivo, e esse livro ele é de 56, então, aqui eu estou a minha edição, é a 30ª edição, não sei quando foi publicada a 30ª edição, 2013. Pelo amor de Deus, esse livro foi muito pouco lido, muito pouco estudado, muito pouco. Se não fosse esse o objetivo, de vocês recolherem informações, e certo, não seria possível permitir que o assistente mencionado lhes tutelasse a recolta de ensinamentos, a colheita de ensinamentos. Sabemos, contudo, que o trabalho em andamento, trabalho vosso, se destina a instruções para a esfera dos companheiros reencarnados. Então, vê, quem é o Druso? Ninguém sabe quem é o Druso. Mas a gente deve ao Druso porque ele permitiu que Silas, que nós nem conhecemos, acompanhasse André Luiz para que escrevesse através do Chico Xavier, para que hoje nós estudássemos essa obra que nos completou. Ele não completou assim, não completou porque a gente não chegou no fim daquilo que a gente tem que aprender. Estamos muito longe. Mas com essa obra a gente, digamos assim, colocou ali uma boa quantia de conhecimento muito relevante para o aproveitamento da nossa vida atual. Quem contribuiu para isso? O Druso. Quem é o Druso? Diretor da Mansão Paz, numa época. Onde fica a Mansão Paz? Em região infernal. Que lugar? Não sei. Lá tinha um enfermeiro chamado Silas. Quem é esse Silas? Não sei, só conheço uma história dele. Olha só o quanto a gente não deve uns aos outros. Eu conheci o Chico Xavier e sei que André Luiz foi Carlos Chagas. Cadê o André Luiz? Será que está encarnado, como diz o Evangelho? Será que é o Alberto Almeida, o André Luiz? Ficam perguntas, não ficam respostas, né? E semelhante tarefa obriga a considerar-lhes a petição. Nos obriga a considerar o que você está pedindo. Realmente não lhes convém qualquer perda de oportunidade de tempo. Olha como eles são. Olha como eles são. Os espíritos superiores, sim, superiores, mesmo que vinculados a regiões inferiores temporariamente. O Druso está há 30 anos, não é isso? Não, 50 anos na Mansão Paz. Não convém, ora, se não convém para eles, também não convém para nós. Não convém o quê? Perda de oportunidade. Não convém o quê? Perda de tempo. Puxa, passou alguém por mim que não levou uma energia melhor e não adquiriu um consolo que
eu estava meio preguiçoso, deixei a coisa passar. Não precisava de um dinheiro, talvez, precisava de um remédio. Isso é pouca coisa, mas também é a necessidade da pessoa. Precisava de um alimento. Não, eu estava com tanta preguiça que eu não me mexi. Ou era outro motivo, estava com raiva, seja lá. Perdeu a oportunidade. Ou, hoje é domingo. É domingo de manhã. É o dia do repouso. Não lhes convém perda de oportunidade ou perda de tempo. E embora sejam atualmente enormes as responsabilidades de Silas em nossa casa, não vejo como privá-los do companheiro que, sem dúvida, é aqui, o depositário imediato de nossa melhor confiança. Quer dizer, depois que o Druso sair de lá, se ele não for o pai do Silas, né? Eu acho que, eu não sei, eu fico chutando, né? Não tem problema, porque eu coloco a forma de pergunta, eu faço afirmação. Será que é ele o pai do Silas? Aí depois que ele reencarnar o Druso, quem vai ter que dirigir a mansão é o Silas. Para que depois que o pai dele tiver encarnado com 20, 25 anos, ele vai reencarnar e outra pessoa tem que substituir o Silas. Logo após, enquanto mergulhamos em silenciosas considerações acerca do seguro serviço de inteligência com que o grande benfeitor nos seguia a meta, seguro serviço de inteligência. Sabe guiar, sabe direcionar. Não fica firulando. O grande benfeitor nos seguia a meta, Silas foi chamado à nossa presença, recebendo recomendações no sentido de prestarmos a assistência precisa. Instrutor e assistente, Druso e Silas, em conversa íntima e rápida, permutaram impressões cuja significação total não nos foi possível perceber. Terminado o entendimento, Silas marcou o horário exato em que nos cabia efetuar o reencontro. E, com isso, a nossa entrevista com o governador da mansão foi praticamente encerrada. Então, pensa, se eles estão trabalhando sem perda de oportunidade, sem perda de tempo, o André Luiz marca isso mais gravemente, dizendo assim, Silas marcou o horário exato em que nos cabia efetuar o nosso reencontro. Quer dizer, Silas, olha, por volta das 8 horas a gente se encontra para a gente. Não, ele falou assim, 7h47. Percebe a coisa? Não tem perda de tempo, ele não quer perder segundos da oportunidade de trabalhar. Não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, não. Coisa seríssima. É claro que tem que ter o repouso, né? Mas, como diz Joana, repouso não pode ser muito longo, né? No momento previsto, o assistente veio procurar-nos solícito. Íamos visitar o templo da mansão. Atravessamos longas filas de corredores, longas filas de corredor, um corredor, outro corredor, aí seguia de outro corredor, longos corredores. Até através de estreito postigo, pequena porta, através de uma pequena porta, tivemos acesso ao vasto recinto iluminado. É o templo, não é isso? Ia visitar o templo, então é o templo que é um recinto grande, vasto, e ele é luminoso. Assemelhava-se o ambiente ao de grande capela das que conhecemos no mundo. Então, tipo uma igreja como aquela que a gente mostrou ali, né? No centro, apoiando-se ao fundo, de face voltada para o exterior, uma cruz de matéria prateado radiante, sobre alva e simples mesa. Era o único símbolo religioso ali existente. Quer dizer, no eixo central, ele fala no meio, mas ele está se referindo ao eixo central, né? Por isso que ele fala no centro, mas não é no centro, pega um retângulo e traça
duas diagonais o centro. Não, é no eixo central, porque ele também diz, no fundo, tem uma cruz grande. Ela é de um material prateado e é brilhante. E embaixo, porque ela está voltada para o exterior, essa cruz. E embaixo tem uma mesa branca, não sei se a mesa é branca, ou se ela está com uma toalha branca. É uma mesa simples. Era o único símbolo religioso ali existente. Quer dizer, o aspecto estrutural do templo, da Mansão Paz, é semelhante a uma igreja, mas não tem muitos enfeites. É um ambiente luminoso, é grande, mas só tem um símbolo, é uma cruz prateada brilhante no fundo e tem uma mesa branca, uma mesa comum. No centro ao fundo, no eixo central ao fundo. É só. Não tem um monte de estátua, não tem um monte de colorido, não tem um monte de... Mas de todas as paredes laterais, a se caracterizarem por brancura de neve, quer dizer, a parede é branca, muito branca, distinguiam-se pequenas reentrâncias esculpidas em formas de nichos. Aí tem aqueles buracos assim, né, na parede, em forma de nicho. É tipo uma janela redondinha, imagino eu. Mas não tem nada, é só uma reentrância na parede branca. A luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no corpo da nave. Quer dizer, era um lugar luminoso. E também tocava uma música. De onde está vindo essa música? De onde está vindo essa música? Como a gente viu em vários livros de André Luiz, né? O último que a gente estudou nos domínios da mediunidade, lembra? Vem de cima, né? Vem de cima. O próprio livro Nosso Lar, depois nas orações do crepúsculo, quando toda a colônia ora diariamente, todo mundo na colônia ora junto, digamos assim, depois que eles param, começa a cair pétalas e tem uma música que vem das esferas superiores. Nessa capela, nesse templo, eles chamam de templo, semelhante a uma capela, é um ambiente luminoso e tem uma música. Tem uma música que vem de cima. Porque olha aqui o que o André Luiz fala no parágrafo seguinte. Que mãos invisíveis produziam a música veludosa, eterna, que nos inclinava à reverência, que nos inclinava à meditação. É uma maravilha, gente, porque eles estão numa região abismal. Eles estão na esfera mais grave que se pode estar, né? É abismo, trevas, umbral, né? Abismo, trevas, aí a crosta terrestre, umbral. Aí a esfera de ciência, arte, cultura, esfera de amor fraternal e a esfera dos dirigentes do planeta. Eles estão na região pior, estão na região abismal. Mas lá, alguns locais são luminosos e a música superior chega sem parar. Legal, né? Deus realmente atende a todos. Mais de 200, mais de 200 espíritos de entidades diversas. Mas lembra lá, ele falou que tem muita gente que está ali, que está encarnada, né? Que dorme e vai para lá ali. São pessoas que, em regra, têm vínculo com a mansão. Vieram de lá. A reencarnação deles foi planejada pela mansão, como é o caso da Laudemira. Então, mais de 200 pessoas ali, entre elas, pessoas encarnadas, que conhecem aquele tempo, formando piedoso conjunto, em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em preces ante os nichos vazios. Aí tem lá aqueles nichos na parede. Lá, quantos nichos são? Sei lá, 20 de cada lado? Estou chutando. Aí tem fila em cada nicho
de mais ou menos 10 pessoas em cada ninho, já que tem 200 pessoas. Estou chutando aqui esses números aí. É só para ter uma ideia. A fila está em direção aos nichos das paredes laterais. Mas vê a capacidade de André Luiz. Olha, eu olhei aqui tem mais de 200 pessoas. E as filas em direção aos nichos são mais ou menos iguais. Não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. Aí o André Luiz se emocionou. A fé simples. A fé simples da infância. Reconquistara-me o íntimo. Quer dizer, o André Luiz voltou às suas recordações. Voltou às recordações infantis, né? E olha como ele chama a fé, digamos assim, né? Um tanto assim de alguns do catolicismo. Uma fé simples. Uma fé simples. Algumas pessoas da minha família que são católicos, que têm essa fé simples, muitas vezes para mim no sonho, nas instruções dos espíritos superiores, eles aparecem para mim como criancinhas, como pessoas que estão ao meu lado, mas que elas são crianças de 4 anos, 5 anos. Pelo estado psicológico. Mas a pessoa já tem certa idade, mas é uma alma ainda nova. Aí você lembra, né? Jesus não falava assim, criancinhas, ainda estou um pouco convosco, como dizem várias obras, quer dizer, nós também não somos assim tão elevados, né? Mesmo estudando muito, a gente é ali talvez um adolescente de 12, de 15, de 17 anos, a gente está muito longe de ser como o Divaldo. Já pensaram nisso? Já pensaram? Quantas vidas para a gente chegar no nível evolutivo do Divaldo? Presumo eu que o Divaldo está há milênios à nossa frente. Essa que é a verdade. Presumo eu que o Divaldo está... Não conseguimos chegar no nível do Divaldo nem 10 vidas. Essa que é a inferência que eu faço. Tenho que colocar assim, nesses termos, porque eu posso estar errado, mas é a inferência que eu faço. Aí vamos lá. E André Luiz, naquele ambiente, lembrei de minha mãe. Lembra como foi que o André Luiz falou da mãe dele, nesses livros todos? Ele recebeu as visitas lá no livro Nosso Lar, né? Ele foi ao plano espiritual da mãe, plano espiritual mais elevada que o Nosso Lar. Mas e depois de lá para cá, os livros Mensageiros, não falou mais. Cadê a mãe dele? Lembrei da minha mãe. Não teve mais encontro com a mãe? Ou teve e não relatou. No começo deve ter sido assim, mas será que a mãe dele reencarnou? Que ela ia ser de novo, né? Casar com aquele marido, e as mulheres com as quais o esposo tinha praticado o adultério seriam suas filhas. Lembram disso? Lembrei minha mãe, colocando a oração primeira em meus lábios, e como se as vibrações daquela hora fosse abençoada chuva, a lavar-me todos os escaninhos do espírito, olvidei, esqueci por instante minhas velhas experiências da vida para tão somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Lágrimas quentes rorejaram-me a face, gotejaram-me a face. Quis algo perguntar ao assistente bondoso, contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, mas creio eu ainda dentro do campo murado, não consegui fazer senão orar e chorar copiosamente. O André Luiz se emocionou muito.
Não conseguia nem perguntar algo para o Silas. E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista para que a palavra me não escapasse desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz entre respeitoso e comovido. Recordei o mensageiro divino que a utilizara em sacrifício para traçar-nos o caminho da vitoriosa ressurreição e repetia no hino da alma. Então, ele recordou de Jesus, né? Se sacrificou para nos mostrar o caminho da nossa vitória. E cantou a oração do Pai Nosso, que a mãe dele ensinou para ele quando ele era criança, né? Muito emocionado, chorando. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos parar aí, né, gente? Então, André Luiz se emocionou. Recordou da mãe, recordou da oração do Pai Nosso que a mãe lhe ensinou. Com essas recordações, se emocionou muito. Lembrou de Deus, lembrou de Jesus e fez a oração do Pai Nosso em lágrimas muito significativas, a ponto dele não conseguir dialogar, a ponto dele não conseguir nada fazer a não ser fazer a oração do Pai Nosso e chorar. Mas esse livro aí, esse livro deu uma amplidão para frente e para trás, no passado, no futuro, por consequência do esforço necessário presente, sem perda de oportunidade e de tempo, para a gente conseguir avançar, talvez como nenhuma obra de André Luiz tenha feito. Todos os livros foram magníficos. O livro que a gente acabou de ler, Nos Domínios da Mediunidade, pelo amor de Deus, que maravilha aquele livro. Né? Mas esse aqui, da ação e reação, ele veio falar das nossas dívidas. Ele veio falar das significativas dívidas. E, portanto, imediatamente, veio falar do grau do imenso esforço no presente, sem perda de tempo e oportunidade, para nós realmente melhorarmos. E vamos usar a palavra do Druso, conseguir algum mecanismo compensatório a gente não voltar na região ruim. E com certeza nós passamos. Não tem como, né? Não tem como não passar. Vamos lá, então, para o livro Céu e Inferno.